O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Então o vento cessou e houve uma grande calmaria. E Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo, o Evangelho deste domingo nos apresenta o episódio da tempestade acalmada. Jesus ameaça o vento e ordena ao mar que se acalme, dizendo: silêncio, cala-te. Interessante que São Marcos apresenta esse gesto de Jesus diante da tempestade e das águas agitadas, como se Jesus estivesse realizando um exorcismo. Era assim que também ele ordenava aos demônios: cala-te. E isso porque na Bíblia o mar é considerado um poder ameaçador, porque nele habita as forças do mal. Essa era a mentalidade dos judeus. E por que Jesus é capaz de acalmar a tempestade e o mar agitado? Porque Jesus tem um poder muito maior do que as forças do mal. Ele é o Senhor de toda a criação. Por isso que ouvimos Deus interpelar Jó na primeira leitura. E olha como começa a primeira leitura: do meio da tempestade o Senhor Deus respondeu a Jó. Quem fechou o mar com portas? Quem colocou limites em suas águas, dizendo: até aqui chegarás, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Que tempestade é essa, hein, que Jó enfrentava? Porque a primeira leitura começou dizendo: do meio da tempestade Deus respondeu a Jó. Com certeza não era uma tempestade em alto mar como os discípulos no Evangelho. Eram as provações da vida que Jó estava passando. E que provações, hein? Sabemos que Jó foi provado na sua fé.
E ele perdeu os seus maiores bens, perdeu suas fazendas, seus animais de pastagens, ele perdeu seus filhos, seus bens mais preciosos, ele perdeu a sua saúde. Diz o livro de Jó que ele foi tomado por uma lepra da cabeça aos pés. Ele perdeu a estima da sua esposa, dos seus amigos, que se fizeram seus advogados do diabo, porque noite e dia sua esposa e seus amigos ficavam falando no ouvido de Jó: cadê o teu Deus? Aonde está o Deus de Israel que você diz que é o teu Senhor? Porque Ele te deixa passar por esses sofrimentos? Então, em alguns momentos, Jó se queixou contra Deus, também fazendo essa pergunta: por que, Senhor, eu estou passando por todos esses sofrimentos e tormentos? Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra o nome de Deus, em nenhum momento ele deixou de crer em Deus. E aí Deus dá essa resposta para ele hoje: eu que criei o mar, eu que coloquei limites em suas águas, eu que sou capaz de calar a arrogância de suas ondas, eu também, Jó, posso cessar essas tempestades que você está enfrentando. Deus desafia Jó a continuar crendo nele. O gesto solene de acalmar o mar tempestuoso é claramente um sinal do senhorio de Cristo sobre os poderes deste mundo. Por isso que Jesus dorme calmamente no fundo da barca em plena tempestade. Humanamente falando, é impossível alguém dormir num barco em pleno alto mar, enfrentando uma terrível tempestade. E olha que aqueles discípulos eram pescadores experientes, estavam acostumados a enfrentar tempestades no alto mar, de dia, de noite. Mas parece que aquela tempestade era diferente, tinha mesmo algo de diabólico naquela situação, naquelas águas, e por isso eles acordam o mestre aos gritos: mestre, não te importa que pereçamos? E aqui mais um detalhe para nós: vocês percebem que os discípulos ainda não têm uma verdadeira fé em Jesus, porque não chamam ele ainda de meu Senhor, meu Kyrios, que significa ungido do Pai. Como Pedro depois vai fazer essa profissão de fé, quando Jesus perguntou: quem sou eu para vocês? Tu és o Cristo, ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Aqui eles não têm ainda uma fé verdadeira em Cristo, chamam o Cristo de apenas mestre, como se Jesus fosse um mestre judeu entre tantos rabinos daquela época. Jesus dorme em meio à tempestade. São Marcos ainda fala que ele dormia tranquilamente num travesseiro. E por que isso? Porque Jesus é o exemplo de crente para nós, daquele que crer. Jesus dorme no meio da tempestade para nos mostrar que é assim que devemos enfrentar as provações deste mundo, colocando a nossa confiança inteiramente em Deus, como Jesus se abandonava confiantemente nos braços do Pai. Vai chegar o momento em que Jesus vai enfrentar a pior das tempestades, que será a sua paixão, o seu caminho para o Calvário, que começa naquela quinta-feira santa, naquela noite em que Jesus chega a suar sangue por todo o seu corpo, sentindo
todo o peso do sofrimento que ele ia ter que suportar no dia seguinte. E mesmo assim, Jesus continua confiando no Pai. É quando ele reza: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sofre, Jesus sua sangue, Jesus sente tremer a sua alma de tanto sofrimento, e mesmo assim ele se abandona confiantemente no Pai. É essa fé, é essa confiança em Deus e em Jesus também que Ele quer colocar em nossos corações, caríssimos irmãos, porque no fundo somos como os discípulos. Basta vir as provações, as pequenas tempestades da vida, e aqui eu estou falando das pequenas, hein? Nem das grandes tempestades, e já estamos nos desesperando e questionando a Deus: por que dorme, Senhor? Não te importa que estamos perecendo? As provações, caríssimos irmãos, as tempestades da vida, sabia que podem ser muito frutuosas e benéficas para nós? O que podemos tirar de bom das provações, dos sofrimentos, das tempestades que nós sofremos neste mundo? Porque alguém pode perguntar assim: que isso, padre? Podemos tirar alguma coisa boa do sofrimento? Quando a gente perde uma pessoa querida por essa pandemia, quando a gente sofre por uma doença que ameaça a nossa vida, quando a gente passa por dolorosas aflições neste mundo, podemos tirar algo de bom? Para o homem de fé, para a mulher de fé, pode sim. E Jesus veio nos ensinar justamente como devemos enfrentar as provações deste mundo. Primeiro, as provações, as tempestades que sofremos, é para nos ajudar a reconhecermos a nossa pequenez de criaturas. Sem a graça de Deus, não somos nada, não podemos nada. O ser humano não é tão forte assim como ele pensa. Os discípulos descobriram a pequenez deles no meio daquela tempestade. Pescadores experientes, já tinham passado por muitos apertos em alto mar, mas ali eles perceberam: vamos acordar Jesus, Ele vai nos ajudar. É isso, as provações da vida não é para que você, não é para que eu fiquemos reclamando, murmurando, não. É para que a gente reconheça a nossa pequenez. Somos fracos, precisamos da graça de Deus. Segundo, essas provações, essas tempestades que passamos, é para a purificação das nossas intenções. Talvez estejamos vivendo de forma errada, fazendo escolhas erradas, tomando caminhos errados, e as provações parece que têm a força de nos colocar novamente no verdadeiro eixo da vida, na direção certa. Terceiro, as provações, as tempestades que sofremos, é para aumentar a nossa fé, a fim de estarmos mais unidos a Cristo. Quantas pessoas, desde quando começou essa pandemia, partilharam comigo: padre, com essa situação que estamos vivendo, eu passei a buscar mais a Deus. Eu voltei a participar das missas.
Eu estou agora reorientando a minha vida, porque eu perdi pessoas queridas, e eu sei que isso pode acontecer comigo também. Por mais que eu tome cuidados, mas hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Então, Padre, eu estou dando um jeito na minha vida. E eu disse para essas pessoas: que bom, meu filho, que bom, minha filha, você está sabendo tirar proveito dessa provação que estamos passando. É para aumentar mesmo a nossa fé. Não que Deus fica mandando castigos para nós, para que a gente se volte para Ele. Não é isso. Mas se Ele permite certas provações no meio do mundo, é porque Ele pode tirar um bem maior dessas provações, destes males. E o bem maior sempre é a nossa conversão. Porque Deus sabe que nós estamos de passagem neste mundo. O nosso porto seguro não é aqui. O que Deus mais quer é a nossa conversão, para nos dar a felicidade verdadeira que só vamos ter na glória do seu reino. Quarto, as provações, as tempestades da vida podem nos ajudar a nós cristãos a redescobrirmos o valor e a necessidade da oração. Porque sem oração não permitimos Cristo subir em nossa barca para nos ajudar a vencer as tempestades deste mundo. E não é rezar de vez em quando, como alguns cristãos pensam, não, hein? De vez em quando eu rezo, de vez em quando eu venho na igreja. Não é isso não. Precisamos aprender a ter alma de oração, espírito de oração. Ou seja, não é que vamos ficar 24 horas rezando, nem os monges ficam. Mas o que é ter uma alma de oração? É a gente aprender a viver na presença de Deus, em sintonia com Deus, em qualquer circunstância da nossa vida. Você não perder a sintonia com Ele, você está com o seu coração voltado para Ele a cada instante, no seu trabalho, na sua família, nas suas provações. Não tirar o coração de Deus. É claro que tem momentos no nosso dia que, por sermos católicos, temos que parar para rezar. Se não fazemos isso, dificilmente vamos perceber a ação de Deus na nossa vida. Mas viver na presença de Deus, essa graça que temos que buscar. Tem um santo da nossa igreja, muito querido para mim, eu sempre falo ensinamentos dele para vocês, São José Maria Escrivá. Sua festa vai ser no próximo sábado. Olha o que ele fala sobre o viver na presença de Deus. Se tiveres presença de Deus, por cima da tempestade que ofusca os teus olhos, brilhará sempre o sol diante de ti, e por baixo das ondas tumultuosas e devastadoras reinarão na tua alma a calma e a serenidade que vem do Senhor. É assim que devemos viver neste mundo, na presença de Deus, tendo almas de oração. Isso porque vivemos neste mundo numa constante tempestade, numa constante batalha espiritual. Enquanto vivemos aqui, não vamos ter descanso não. As provações da vida não nos darão descanso, o mal não nos dará descanso. E não é Deus quem dorme, hein? Não adianta ficar questionando Deus, não é Ele quem dorme. Somos nós é que muitas vezes dormimos o sono espiritual, porque deixamos de vigiar contra os assaltos do maligno.
Quando você deixa de vir na missa aos domingos, não por motivos justificáveis, mas por descuido, você está dormindo, está deixando de buscar o alimento que você mais precisa para vencer as aflições deste mundo, a palavra de Deus, a Eucaristia. E ninguém pode ficar vivendo de comunhão virtual. Comunhão virtual não alimenta a alma de ninguém. Até quando Jesus vai ser uma novela na vida de muitos, só assistido pela televisão? Até quando? Quantos católicos se acomodaram nesse período da pandemia? Podiam estar vindo na igreja com todos os cuidados, participando da missa, mas se acomodaram, perderam o sentido da fé. Vai ficar vendo Jesus na televisão até quando? Quando você deixa de fazer as suas orações no dia a dia, está dormindo, o sono espiritual. Quando você deixa de buscar a confissão, ficando longe da Eucaristia, e às vezes o sacerdote está tão perto de você, mas a gente age como Adão, né? Eu pequei, o que o padre vai pensar de mim? O padre não vai pensar nada, sabe por quê? Porque ele é tão pecador como você, ele precisa do perdão de Deus como você precisa, mas naquele momento ele é Cristo, e Cristo não como juiz, porque só no fim dos tempos Cristo vai ser juiz, mas Cristo pastor, que quer curar suas ovelhas feridas. E a gente é capaz de ficar sem se confessar, sem comungar, está dormindo o sono espiritual. E se você sair aí fora e for atropelado e morrer? Deus me livre disso, padre. Sim, mas se acontecer um imprevisto, você vai morrer sem a graça de Deus, porque não está vigiando a alma, não está buscando o alimento que você mais precisa. Acordemos. Não é Deus que dorme, somos nós que dormimos o sono espiritual. E aqui eu queria partilhar com vocês algumas palavras de fogo que Santo Afonso Maria de Ligório deixou para nós diante deste evangelho de hoje. O texto é um pouquinho longo, mas cada palavra é palavra de fogo para a nossa conversão. Não perca nenhuma delas. Olha o que Santo Afonso nos ensina. Assim como a nave que atravessa o mar está sujeita a milhares de perigos, corsários, incêndios, escolhos, tempestades, assaltos, assim o homem se vê assaltado na vida por milhares de perigos, de tentações, ocasiões para pecar, escândalos, fraquezas, maus conselhos dos homens e sobretudo por paixões desordenadas. Nem por isso há que desesperar-se, pelo contrário, apoia-te em Deus, não se exponha por demasiado ao demônio, e assim como o marinheiro não deixa de olhar as estrelas pela madrugada, cuja claridade o levará para o porto seguro, de igual modo, tenha sempre os teus olhos fixos em Jesus, que é o único que pode nos livrar dos perigos. É a herança dos santos. Como é maravilhoso ser católico. Digo para vocês, sem diminuir a opção religiosa de ninguém, eu preferia morrer do que não ser católico. E olha, Santo Afonso faz esse convite para nós. Assim como o marinheiro tem que se deixar guiar pela claridade das estrelas, a fim de levar o seu navio ao porto seguro,
Não tiremos os olhos do Senhor, não afastemos o nosso coração dele, porque o clarão da sua luz vai nos levar ao verdadeiro porto seguro, que é o reino de Deus. Caríssimos irmãos, busquemos mais a Deus, não esperemos por Ele, pelo contrário, Deus quer que o busquemos, Deus quer ouvir o grito da nossa oração, Ele tem sede da nossa oração, porque somente assim Ele pode subir na barca da nossa vida, para nos ajudar a vencer as tempestades deste mundo. E aí tem um grande e último ensinamento para nós, hein? Quando o mar da vida estiver calmo, porque de vez em quando está, né? De vez em quando a gente navega por águas tranquilas, tudo está correndo a mil maravilhas na nossa vida, os planos estão dando certo, não é isso? Toda a calmaria que a gente é capaz de estender uma rede na barca, deitar ali, tomando uma água de coco e contemplando o oceano com as suas águas tranquilas. Aí nesse momento a gente relaxa, deixa de rezar, deixa de se confessar, deixa de meditar a palavra de Deus, está tudo tranquilo, está tudo correndo como a gente quer, e de repente vem de surpresa as tempestades, e nos pega desprevenidos. Por isso, mesmo quando o mar da vida estiver calmo, não deixemos de buscar a Deus, hein? Com o mesmo fervor, não deixemos de vigiar na oração, porque a tempestade chega de surpresa. A China mandou uma carta para os países, dizendo que esse vírus chegaria para nós? Não mandou não, apenas manipulou um vírus e jogou no mundo, para agora conseguir uma soberania econômica e política. O mal não manda recado quando ele quer nos tentar, quando ele quer nos atingir. Por isso o cristão, seja na calmaria, seja na tempestade, ele está sempre vigiando na oração, ele está sempre com seus olhos fixos no Senhor. Renovemos a nossa fé neste Deus que nunca dorme. Pelo contrário, Ele espera pela nossa oração, para que Ele esteja na barca conosco. E se Jesus estiver na barca conosco, venceremos todas as tempestades. Você não está aqui? É porque você tem permitido Jesus estar na barca contigo. Por isso que você está aqui hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.